Olá, eu sou Denis Ricardo e você está no Gruda, Grupo de Discipulado Apostólico. O assunto hoje é batalha espiritual. Será mesmo que existe uma guerra espiritual acontecendo? E se ela existe, como é que eu tenho que vencer esta guerra? Contra quem eu estou lutando? E quais são as armas que eu preciso usar, se é que eu preciso usar nesta luta espiritual? Será que existem detalhes externos, práticas que eu faça ou realize para vencer? Mas se Jesus venceu, já não está tudo conquistado? Estes e outros detalhes sobre esse tema você aprende hoje neste vídeo. Fique até o final e vamos aprender juntos. O texto do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, ou portanto aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as formas espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, e pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo até aqui. O que é que Paulo está dizendo então e afirmando com todas as letras? Sim, batalha espiritual é verdade, ela existe, e Paulo dá nomes a todas essas questões. A nossa luta é contra o nosso adversário maior, ele é o príncipe do mal, ele é o Deus deste século, Satanás, desde o Éden, enganando o homem, seduzindo o homem, oprimindo, destruindo, matando, separando o homem de Deus. Isso acontece, é uma guerra invisível, espiritualmente primeiro, e depois, muitas vezes até se manifestando no físico. Mas como é que o homem de Deus deve se comportar diante dessa verdade espiritual, diante desse conceito que é uma batalha? Ele deve olhar para o texto, porque aqui no texto há um contexto que Paulo inclusive utiliza a figura de um soldado. Ele faz alusão a alguém que está indo para a guerra, e ele faz a comparação de um soldado romano, que era muito bem conhecido por todas as pessoas daquela região e sabiam que eles eram preparados para a guerra. Eles estavam arregimentados, vestidos com as devidas armaduras. Então Paulo faz, usando a figura de linguagem de um soldado, ele vai comparando com armas espirituais. Então a primeira coisa, o seu adversário é Satanás, não são as pessoas. A tua guerra, a tua luta não é carnal, ela não tem o nome de uma pessoa, mas ela é espiritual, contra principados, potestades, espíritos dominadores nas regiões celestes. Então acontece primeiro interiormente. A tua guerra, ela é uma guerra interna. Aliás, existe nesse canal um vídeo que eu vou deixar aqui, um card na descrição aqui, em algum lugar desse vídeo, chama-se Guerras Interiores. Vale a pena você assistir esse vídeo, aprender esse vídeo, como as coisas acontecem por dentro. Mas hoje estamos falando sobre uma batalha espiritual. Agora, muito se fala de batalha espiritual do jeito errado. Eu vou daqui a pouquinho mergulhar no texto com você. Cada uma destas armas, e você vai ver que são armas espirituais e armas que são tangíveis sim, mas elas acontecem primeiro lá dentro para depois ser alguma coisa externa. Mas o que se vê hoje de batalha espiritual, talvez até por causa de algumas confusões que ocorreram nos anos 90, 80, 90, em que as batalhas espirituais começaram a ser muito mais práticas, e as práticas de batalha espiritual assumiram um poder maior do que o próprio propósito e motivo. Porque é necessário, quando você vai para uma guerra, que você sente primeiro e discuta a estratégia e saiba o porquê você está lutando. O soldado que vai para a guerra precisa saber manusear a arma, ele precisa ter conhecimento de campo. Ele não simplesmente vai com um fuzil na mão, uma metralhadora, uma bazuca e não sabe aonde está o gatilho.
ele não sabe onde está o alvo, o inimigo. Então veja a importância de nós conhecermos primeiro o que a Bíblia diz a respeito da oração, da súplica, da verdade, da justiça, porque ele vai falar destas armas, da própria salvação. Eu vou chegar lá, mas quero tocar no assunto delicado quando as pessoas falam de batalha espiritual e elas pensam que está ligado muito mais à prática externa de alguma atitude. Então eu preciso dar 7 voltas em algum lugar, subir no monte mais alto e profetizar a conquista da cidade, jogar um óleo nas esquinas, né, ir aos quarteirões e banhar com água ungida ou jogar sal, coisas do tipo. Isso era chamado de batalha espiritual. Agora veja, o que são essas atitudes sem o entendimento do significado delas? Sem a direção do Espírito, você pode dar 500 mil voltas, você pode jogar uma tonelada de óleo, nada vai acontecer se a batalha espiritual não for primeiro uma coisa que você entende no teu espírito. Então algumas pessoas estão praticando coisas e fazendo coisas achando que isso é a própria batalha, puxam espadas invisíveis e dão golpes. Eu já vi esse tipo de situação. E daqui para lá e daqui para cá, e mais ou menos que passes espirituais. Sabe o que é isso? É crendice popular. Isso é folclore cristão. Isso é você trazer misticismo para princípios espirituais que não há a menor necessidade. Vamos aos detalhes do texto para você aprender junto comigo. Veja o que Paulo está falando. Primeiro já falamos que a nossa luta é contra um inimigo e o nome dele é Satanás e os seus demônios. E aonde é que eles trabalham, já que eles não são pessoas físicas? Eles são espíritos da maldade. Eles trabalham no mundo espiritual. E como é que eu tenho acesso ao mundo espiritual? Paulo vai explicar. Primeiro, eu precisaria estar com o cinturão da verdade. Cingindo-me com o cinturão da... Que adianta eu dar 7 voltas e vivo na mentira? Estou lá na 3ª ou 4ª volta, mas sou uma pessoa mentirosa, ando na mentira, pratico a mentira. Fala para mim, o que tem mais valor? Eu andar na verdade ou ficar dando 7 voltas na mentira? Eu não estou colocando em xeque alguma direção que Deus possa dar para alguém. Dar uma volta, subir ao monte, ungir qualquer coisa. Se isso for uma direção de Deus clara no teu coração, baseado nas Escrituras, glória a Deus por isso. Mas isso não será o detalhe que vai te dar a vitória. O que te dá a vitória é o conhecimento do propósito e o conhecimento do motivo. Então eu vou te dar um exemplo aqui muito claro para você entender o que nós estamos falando. Se você dirige um carro, o que determina uma boa dirigibilidade do automóvel? Você não pode dizer para mim que é simplesmente saber ligar o carro, abaixar o freio de mão, acelerar, soltar a embreagem devagarzinho, isso é o suficiente. Isso é só o princípio, é o começo. Mas a boa dirigibilidade também envolve questões externas, como, por exemplo, o que adianta eu saber andar no carro, mas não respeito a legislação, não paro na faixa de pedestre para que o pedestre possa atravessar em segurança. Se eu dirijo bem, sou um excelente piloto, mas eu cometo excesso de velocidade, por exemplo, e causa um acidente. O que aconteceu ali? A ética e a moral do piloto, de quem estava dirigindo, não foi correspondente ao que ele sabia sobre o automóvel. Então, nesse momento, esse exemplo eu estou dando para você entender o que são armas espirituais. Não basta saber ou ter noção para dirigir um carro. Você precisa ser um bom cidadão, ser uma pessoa de bem, porque o carro na mão de uma pessoa que ainda que saiba dirigir, mas não tem princípios, vira uma arma letal. Então, são essas as questões que acontecem muitas vezes. As pessoas querem fazer alguma coisa em relação à batalha espiritual, querem gritar aos 4 cantos, achando que vão expulsar os demônios no grito e não entendem que precisam viver uma vida de verdade, cinturão da verdade. O cinturão carregava a espada, o cinturão dava sustentação para a couraça, por exemplo, porque ele fala sobre couraça, couraça da justiça. Uma pessoa não vai conseguir vencer nas batalhas espirituais da sua vida se não estiver baseado em justiça, na justiça de Deus, porque ele precisa reconhecer que ele é justificado por Cristo e ele precisa entender que ele não pode ser alguém que busca justiça própria. Você não é um justiceiro de Deus. Você anda na justiça de Deus e compete ao Senhor julgar as tuas causas e não na justiça própria. E outra, eu preciso basear minha vida em ser uma pessoa o mais justo possível que eu puder ser.
Então, batalha espiritual se começa lá dentro da minha vida. Já falamos de verdade, falamos de justiça. Depois ele vai falar que nós precisaremos calçar os nossos pés, as sandálias que calçavam os nossos pés, o evangelho da preparação da paz. Ele fala sobre evangelho e paz. Não é uma paz e também não é qualquer evangelho. Então, por isso que Jesus falou, eu deixo a minha paz com vocês, minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Não é uma paz advinda de remédios, não é uma paz advinda de doses fortes de álcool ou de qualquer outra droga, não é uma paz advinda de adrenalina, de alguma coisa que você possa causar, uma paz que excede todo o entendimento. Como é que eu batalho espiritualmente? Na verdade, na justiça, e agora eu preciso saber que o evangelho me cobre e por isso eu ando em paz com os homens e com Deus. No que depender de mim, eu tenho que ter paz para com todos. Como é que eu vou para a guerra sem paz? Parece uma coisa estranha, né? Que parece que quem está em guerra não pode estar em paz. Ao contrário, o bom soldado é aquele que não mistura suas causas pessoais. Ele está indo lá por um motivo muito maior, acima dele. Então ele precisa estar em paz consigo mesmo. Soldados que perecem na batalha é quando eles entram em crises e eles têm guerras interiores. Então, para você vencer a batalha espiritual e você ter uma atitude espiritualmente consciente e consistente com a palavra, o evangelho precisa reinar na sua vida e você tem que ter paz. Depois ele vai falar sobre o escudo da fé. Meu Deus, o escudo que protegia as partes vitais, né? A couraça protegia o peito e até aqui embaixo o escudo ainda pegava um pedaço das pernas. Um escudo grande, com couro, um escudo que era de madeira revestido de couro para evitar que os dardos inflamados, porque uma flecha já era perigosa, mas uma flecha inflamada, uma flecha que vinha incendiada por fogo, podia causar grande estrago no exército. Então o que Paulo está dizendo? O que é que me protege dos ataques do inimigo? A fé consistente, uma fé madura. Você quer batalhar espiritualmente? Como está a tua fé? Você anda na verdade? Está revestido de justiça? O evangelho é realmente verdade na tua vida? Ou você deixou o evangelho ser uma coisa mais ou menos filosófica, histórica para você? O evangelho é uma realidade da qual você medita todos os dias. A palavra encontrou espaço na sua vida e por isso quanto mais ouve a palavra, mais você tem fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Deus. Isso são detalhes de batalha espiritual. E depois ele vai falar, por fim, sobre a espada do Espírito. A espada do Espírito. Duas coisas aqui. É uma palavra viva. O que ele está falando é que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mas que palavra? A palavra que é viva, logos e rema, uma palavra construtora, uma palavra que não é apenas um sermão, mas uma palavra que vivifica você por dentro e te faz queimar. Isso é a guerra espiritual. A batalha é quando a palavra está afiada nos teus lábios e você pode dar ordens ao mundo espiritual, no monte ou fora do monte, dando voltas ou não dando voltas, ungindo ou não ungindo. Perceba que o poder está nas armas que você já tem e que Jesus já te deu. Então a batalha existe? Existe sim. Quem disser que não existe uma batalha está te enganando, porque a Bíblia vai falar disso. E Jesus teve que lidar diversas vezes com batalhas. Ele mesmo chegou em momentos onde ele teve que se deparar com pessoas que estavam completamente dominadas por espíritos malignos, como por exemplo o jovem de Gadara. E ele estava num cemitério possuído por uma legião de demônios. E aqueles demônios então agitaram o rapaz, se precipitaram em porcos, depois se precipitaram num abismo. É uma história que você olha e fala, meu Deus, como pode? Porque Satanás estava ali para destruir a vida do rapaz. E Jesus deu ordem, então houve uma guerra ali. E outras guerras aconteceram. Quando Jesus diz em algumas enfermidades que estavam sobre algumas pessoas que eram causadas por demônios. Nem toda enfermidade é isso, mas neste caso, em alguns casos, era causada por demônios. Havia uma guerra espiritual. Então como é que nós vamos dizer que não existe uma guerra? Existe. Mas como é que nós vencemos essa guerra? Com tudo isso que eu já te falei e, por fim, a espada do Espírito. Por isso nós temos que discipular, por isso que temos que ser discipulados, por isso que temos que ter contato com a palavra, ler a palavra, nos derramar, nos debruçar, buscar entendimento. Agora ele fala sobre uma outra coisa, ele fala sobre o capacete da salvação. Espera um pouquinho. Imagina, um soldado com todas essas armas, mas a cabeça é um alvo mortal.
Uma ferida na cabeça pode ser letal. Sem capacete, o soldado está completamente desguarnecido. O capacete da salvação, você tem certeza da tua salvação? Quando você vai para a batalha, você vai duvidando se você é salvo, se você não é salvo, se você está salvo? Se o que você fez, meu irmão, salvação é dom gratuito de Deus. Vem pela fé. E não vem de nós. Então, ir para a guerra sem ter certeza de salvação, é por isso que muita gente cai na batalha. É por isso que muita gente é ferido e não entende porque o capacete da salvação, e algumas pessoas usam isso até, vamos vestir o capacete da salvação, faz até o gesto e tal, mas não é só isso, não é só a oração do revestimento, mas é o entendimento, é a prática do dia a dia, de você entender e compreender, eu sou salvo em Jesus Cristo e Satanás não pode vir contra mim. Porque muitas vezes a nossa mente é atacada porque eu duvido que sou salvo, eu duvido que sou perdoado, eu duvido que sou amado, eu duvido que fui chamado. Ataques mentais. Quando você é atacado mentalmente, você está numa guerra espiritual da qual você não entendeu. Revista-se hoje com o capacete da salvação. E depois ele encerra dizendo que o maligno não poderia então nos afetar se nós estivéssemos em oração, em súplica, vigiando e em perseverança. Oração, súplica, vigilância e perseverança. Veja a receita de uma grande estratégia de guerra que vai além de você decretar falência dos botecos, dos prostíbulos. Você pode fazer tudo isso, meu amado, eu não discuto. Mas não adianta só repetição, não adianta só volta e só um monte de óleo aí sendo lançado, sendo que as pessoas não estão mergulhadas nessa verdade. A batalha espiritual só fará sentido para quem se revestiu dos princípios espirituais e vive tudo isso com certeza, com convicção, com plenitude em Cristo. Porque em Jesus nós somos mais que vencedores. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece, passa a fazer sentido. Por isso Paulo está dizendo, quando estamos revestidos, podemos chegar a lugares e dizer, moça, espírito de adivinhação que está sobre você, sai agora, como aconteceu com Paulo. E a moça parou de adivinhar na hora. Por quê? Porque Paulo estava como um soldado de Cristo. Então a igreja não pode ser só considerada como alguém que vai repetir alguns cerimoniais que alguém ensinou, mas você vai estar preparado como um grande guerreiro, um soldado de Cristo, revestido dessas armaduras para vencer todos os dias da sua vida. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou e ficou até o final e ainda não é inscrito nesse canal, faça a sua inscrição, nos ajuda a fazer crescer esse discipulado, compartilhe com um amigo e com uma amiga que precisa ouvir esta palavra, anime alguém, não é? Compartilhe esta palavra para renovar o coração de muitas pessoas. Faça um comentário também, que é muito importante, dar relevância para o nosso vídeo, e assim a palavra do Senhor está sendo espalhada, discípulos estão sendo forjados e o exército está crescendo a cada dia. Não fique sozinho, gruda!